Olá, meus amados irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o texto para a nossa meditação é João, capítulo 6, versículos 5 a 14, que é o texto que narra o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E com base nesse texto nós vamos pensar na matemática divina. A matemática divina é diferente da nossa. Então vamos ler o texto. João 6, de 5 a 14, diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora preste atenção em algumas coisas nesse texto. Primeiro, uma grande multidão vinha ao encontro de Jesus. E Jesus não ficou aborrecido quando viu a grande multidão. Jesus não ficou a lamentar o tempo de descanso que ele agora não teria. Jesus não ficou a lamentar o tempo com os discípulos que agora ele não teria. O primeiro pensamento de Jesus foi de fornecer alimento para a multidão. Então, se você é daqueles que reclama quando vai fazer alguma coisa para Deus ou porque tem tanta coisa para fazer para Deus, pense nisso e pare de reclamar e vai trabalhar para Jesus. Segunda coisa para a qual a gente precisa atentar é que aquilo que Jesus passaria a fazer era planejado, era premeditado. Para perguntar sobre onde adquirir pães para alimentar a multidão, Jesus se dirige a Filipe, certamente porque Filipe era daquelas proximidades e conhecia bem a região. Você pode conferir isso lá em João 1, versos 43 a 44. Mas isso não é tão importante quanto o que Filipe revela. Eles não tinham dinheiro suficiente para comprar pães para tanta gente. E para, entre aspas, piorar a situação, André, que ao que tudo indica andou sondando para ver quem tinha merenda, veio trazendo a notícia de que encontrara apenas um rapaz que havia trazido o que comer, ou que ainda tinha o que comer. Situação difícil, não? Os resultados humanos eram desanimadores, mas é nesse momento que Jesus realiza o grande milagre. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, que era toda a refeição daquele rapaz, deu graças e depois distribuiu entre eles e todos se fartaram. E ainda restaram 12 cestos cheios de pedaços. Preste atenção nisso, preste bastante atenção. Aparece um garoto que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. O que era isso para tanta gente? Era muito pouco. Mas aquele garoto estava disposto a colocar o que tinha à disposição do Senhor. O pouco que ele tinha. E o milagre aconteceu. Por quê? Porque no reino de Deus, na matemática divina,
o pouco se torna muito se Deus estiver incluído. Pense nisso. Se Deus estiver incluído, meu irmão, o pouco se torna muito. Se a Deus for dedicado, o pouco é multiplicado pelo poder do Senhor, multiplicado em benefício de sua obra e multiplicado em benefício daquele a quem ao Senhor dedica aquilo que tem. Note que aquele garoto, até pouco antes de entregar ao Senhor o que tinha, poderia comer quantos pães? Quantos peixes? 5 pães e 2 peixinhos. Mas depois de entregar, ele poderia comer quantos pães e quantos peixes ele quisesse e fosse capaz de comer. Poderia comer 10 pães, 5 peixes, 20 pães, 30 peixes, quantos ele quisesse, quantos ele fosse capaz. Jesus, meus amados, é maravilhoso. E nós seríamos muito mais bem-aventurados se deixássemos em suas mãos todas as situações da nossa vida. E também seríamos muito mais bem-aventurados se, como aquele rapaz, oferecêssemos a Jesus tudo o que temos. Preste atenção, vou repetir isso. Seríamos muito mais bem-aventurados se, como aquele rapaz, oferecêssemos a Jesus tudo o que temos. A matemática divina, meus amados irmãos, é bem diferente da nossa. Pense nisso e pare de fazer as suas próprias contas. Deixe que Deus faça as contas. Que Deus abençoe a sua vida.